Está começando mais um Acredite Se Quiser, Arquivo Fenômeno. Nesse episódio, nós vamos abordar um tema polêmico e muito interessante. Aliens são demônios, conforme alegam alguns religiosos? Será que contatos anteriores com seres de outros planetas, de outras dimensões, de outras realidades, se tornaram os demônios das religiões em geral? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Senhor UFO Jack, seja bem-vindo. Salve, salve, PH! Então, hoje vamos falar sobre esse tema polêmico, falar sobre a origem desse fenômeno, as possíveis origens, né, como introdução, e daí a gente vai falar sobre a visão religiosa da coisa, né, o que há de verdade, o que não é verdade. Vamos discutir isso hoje. É isso aí. E um breve disclaimer, nunca é demais lembrar, aqui nós não estamos batendo um martelo de absolutamente nada, nós estamos apresentando hipóteses que merecem ser analisadas sim por um outro viés e tirem suas próprias conclusões. Então vamos começar essa conversa daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinheta. Demônios, Fim da Infância, Rodrigo Hilbert, Bíblia Sagrada, Seres Extraterrestres. Acredite se quiser. Pois bem, senhor UFO Jack, eu já vou deixar aqui o meu ponto de vista dessa história toda. Para mim, essas representações, igual eu falei na abertura, de demônios em várias religiões, de seres do mal, são nada mais nada menos que contatos ufológicos que foram interpretados de uma forma diferente. Mas acho que nós vamos chegar nesse ponto mais pra frente na conversa, mas foi só para abrir nosso papo aqui. Vamos lá, qual que é a sua visão disso e como que começou essa história? Pois é, PH. Eu parto do mesmo ponto de vista que você, né? Depois a gente vai, quando entrar de vez nessa questão, a gente vai ver que ao longo da história teve muitas manifestações ufológicas que foram transformadas em algo divino ou demoníaco. Dependia de como a pessoa interpretava, quem interpretava, os fatos que eram interpretados. E tem muita coisa religiosa atualmente que surgiu de fatos ufológicos aí. Então, essa alegação de que OVNIs são demônios que está surgindo atualmente, aí está surgindo uma moda, né, digamos assim, em torno disso. Então, nada mais é do que uma nova versão dessa postura histórica, né? Só que no passado, as pessoas, os líderes religiosos, no caso, demonizavam ou divinizavam o fenômeno ufológico por pura ignorância e por oportunismo também. Hoje já não dá para dizer que seja isso, porque tem muita informação sobre ufologia e as pessoas demonizam por outros motivos, como a gente vai entender daqui a pouquinho. Você citou um ponto interessante também, Jackson, que muitas religiões veem vamos generalizar aqui, tá? Os extraterrestres como seres divinos, como as divindades, os seres a serem adorados. E tem um outro lado também que demoniza esses mesmos seres, né? Pois é. E olha, PH, eu tenho visto que geralmente os grupos, não é por nada não, você não digam que é birra minha ou que é algo assim, mas eu tenho visto que existe uma relação entre quem demoniza os aliens e quem diz que a Terra é plana. Existe uma coincidência muito grande entre os grupos ali. Então, existe uma determinada linha religiosa no meio evangélico, um determinado, digamos assim, uma ramificação do meio
evangélico que comunga nesses dois ambientes ali. Aliens são demônios e a Terra é plana, né? E que vai ocorrer um fim do mundo. Então eles colocam tudo isso aí no mesmo caldeirão ali. Então chega a ser meio surreal as declarações deles, né? E foi baseado nessa modinha que tá surgindo aí que eu resolvi fazer esse estudo, né, sobre as origens do fenômeno OVNI e se existe alguma coisa de divino ou demoníaco nisso, né? E analisar as próprias declarações que esses grupos andam fazendo, né? Se você entra num grupo terraplanista no WhatsApp, por exemplo, é com muita frequência que você vai ver gente postando essa besteira, né? Que aliens são demônios. Sempre tem. Né? Sempre tem. No Facebook também, no Instagram, tá aumentando o número de pessoas que estão falando isso. E isso é perigoso. Porque eles estão demonizando uma coisa que eles não conhecem e que daqui um ano, por exemplo, quem sabe se tiver um contato oficial definitivo que os caras resolvam aparecer de vez, como é que vai ficar a cabeça desses grupos, né? Ou eles vão pirar ou vão criar uma massa de manobra ali que vai gerar conflito contra esses seres. E isso é como se fosse uma nova versão do racismo que a gente tem na nossa própria sociedade. É uma postura semelhante, porque você está vendo alguém e já está tirando conclusões baseadas apenas na aparência. Ô Jacques, isso é um ponto muito interessante e que eu gostaria até de aproveitar o espaço aqui, porque eu acho que qualquer tipo de discriminação ou racismo é uma coisa completamente retardada e idiota. Exato. Cara, como que o ser humano quer fazer contato com outra raça se ela não consegue aceitar um outro ser humano ali que é diferente dela no aspecto de cor, de aspecto do olho, de cabelo, de estatura? É uma coisa assim pra mim que não entra na minha cabeça, cara. Não entra. E isso se tratando apenas de ser humano, né? De ser humano para ser humano. Cara, o ser humano é um bicho tão regaçado que ele acha que só ele importa, os iguais a ele que importam, o resto não importa, e nisso ele inclui outras pessoas que são diferentes e animais. A crueldade com os animais, eu acho que o respeito que você tem que ter com o animal é o mesmo que você tem com outra pessoa. A Terra em si é a casa de todo mundo, ninguém aqui é diferente de ninguém, ninguém é melhor do que ninguém, saca? Enquanto esse pensamento não existir, cara, o ser humano não vai dar aquele próximo passo, como é que eu posso dizer, de engrandecimento espiritual, sacou? Evolução, isso. Não vai. A gente tem que aprender a respeitar as diferenças, cara. Você pode até não concordar, mas respeita. Exato. Agora imagine se começar a interagir com inteligências que têm uma aparência totalmente diferente, né? Vai ser pior ainda. Imagine vem um ser com uma aparência que tem escamas, por exemplo, ele já vai associar com reptiliano, com demônio, essas coisas, já vai querer combater isso, né? Já vai agir de uma forma hostil e às vezes o ser ali é um ser bondoso, cara, né? Que está fazendo um contato ali e o cara simplesmente está demonizando. Sim, ou às vezes o ser não é nem bondoso, mas ele tem uma posição assim neutra, que ele tá aqui querendo alguma análise, alguma coisa e ir embora. Eu vou aproveitar teu espaço. Não sei se você já assistiu, Jackson, uma série que chama Childhood's End, O Fim da Inocência. O Fim da Infância em português, eu não lembro o nome. Não, eu não assisti ainda. Eu já ouvi as pessoas comentando, mas ainda não fui atrás pra assistir. Cara, é uma série assim, que fala exatamente isso que a gente tá falando aqui hoje. Qual que é a história? Chega um belo dia e a Terra recebe a visita de seres vindos de outro planeta. Os seres se comunicam através de um porta-voz que eles escolhem aqui, eles nunca se revelam para esse porta-voz que passa suas mensagens. E por que os seres não se revelam? Eles tinham medo de se revelar pela sua aparência, que eles eram literalmente demônios. Sabe aquele demônio daquele filme A Lenda, com Tom Cruise antigo, com o chifrão? É aquilo, é o Beelzebub clássico. E, cara, os seres, eles não têm uma intenção má com a Terra. Eles têm um propósito, sim, eu não vou dar spoiler pra quem não assistiu, mas eles não têm uma intenção hostil. E as pessoas começam a achar que eles têm, mesmo eles fazendo o bem pras pessoas, as pessoas começam a achar que tem alguma coisa de perverso por trás, porque eles são daquela aparência. Então fica a dica aí pra todo mundo que não assistiu, corre atrás. Essa série é uma minissérie, são 3 episódios só, cada um de 1h30. Eu, inclusive, vou deixar disponibilizado lá na locadora do Paulo Coelho, do grupo dos nossos apoiadores. Então, quem quiser, tá lá à disposição. Viu, senhor Fudjack? Gostaria que o senhor assistisse. Vou assistir. Valeu por disponibilizar, vou assistir mesmo. Bom, mas então, vamos entender então quais são as hipóteses que são trabalhadas, né, para a origem do fenômeno ufológico, e daí a gente vai entrar especificamente em uma delas aí para a gente aprofundar no tema.
Então eu dividi em vários grupos as possíveis hipóteses de origem do fenômeno ufológico. O primeiro grupo seriam as hipóteses paracientíficas, ou seja, aquelas que são muito trabalhadas no meio ufológico, sendo elas a extraterrestre, a principal delas, mas também tem outras nesse grupo, né? Tem a intraterrestre, viajantes no tempo, seres dimensionais, seres terrestres que deixaram o planeta, e tem a hipótese holográfica. A extraterrestre é a que a gente mais comenta e a maioria da população aceita essa possibilidade, né? A maioria da pessoa que conhece, né? É porque dentro das várias hipóteses que tem ali, por mais que, tá vindo de outro planeta, ainda é aceito porque existem outros planetas e tudo. As outras já são mais... Precisa que você abra mais sua cabeça para entender. Exato. Eu acredito que a hipótese que mais explica todo o conjunto de fatos, né, é a extraterrestre, né? Tem outras ali que são colocadas, mas que eu particularmente não vejo muito, não se encaixa muito. Eu baseio muito minhas opiniões baseadas na casuística, né, nos casos que ocorrem, né? Aí você vai colocar algumas hipóteses ali e ela não se encaixa tão bem. A intraterrestre, por exemplo, tem pessoas que falam que uma civilização se desenvolveu no centro da Terra, né, dentro da Terra. No caso, que a Terra seria oca e tudo. Mas aí tem muitas impossibilidades logísticas ali, né? Você tem naves que viajam uma tecnologia muito grande, que viajam pelos céus, né? E se eles não têm um céu, se eles estão no ambiente subterrâneo, não teria como desenvolver uma tecnologia, não teria nem motivo para isso. Uma tecnologia de viagem aérea, né? Então, algumas coisas assim não se encaixam muito. A de viajantes no tempo é uma hipótese interessante, mas eu particularmente não acredito muito por conta de vários aspectos que existem aí na questão das viagens do tempo. A de seres interdimensionais é uma hipótese interessante que eu tenho. Antigamente eu não aceitava nada sobre isso, mas depois que comecei a estudar sobre espiritualidade, Umbanda, outros universos, metafísica, essas coisas, eu vi que existem essas possibilidades de seres dimensionais. E vou te falar, Jackson, que de todas as possibilidades aí, a extraterrestre e os seres dimensionais são as que eu mais aceito. Atualmente as que eu mais aceito também. Elas explicariam muito bem vários aspectos, né? E nada impede que o fenômeno tenha mais de uma origem, né? Seja extraterrestre, uma parte, e outra parte seja de seres dimensionais, né? Nada impede isso, né? Cara, isso é uma coisa que explode cabeça, porque a gente fica sempre discutindo, será que existe vida fora da Terra? De repente a gente descobre que sim, existe vida fora da Terra, e de repente a gente descobre também que sim, existe outras realidades com vida lá. Sim, é interessante isso. Levanta questões, né, instigamente e tudo, né? Sim, e mostra o quão insignificante é o ser humano. Pois é. Pra gente ficar com essa arrogância toda, achando que a gente é dono de tudo. E aí tem também a hipótese dos seres que habitavam este planeta e deixaram nosso planeta por algum motivo, e agora estariam voltando para ver como a gente está e tudo, restabelecer um contato, alguma coisa assim. E existe também a hipótese holográfica, de que o fenômeno ufológico seja uma manifestação holográfica de seres que estariam em outros planetas, interagindo conosco através de possíveis sistemas holográficos, né? Sim, mas a hipótese holográfica, eu coloco ela dentro do fenômeno extraterrestre ou dos seres dimensionais, que seria só uma forma deles comunicarem, ouvirem aqui e analisar, mas a origem é a mesma. Sim, não deixa de ser, né, extraterrestre ou dimensional. Uma hipótese interessante também, que tá ganhando força aí de uns tempos pra cá no meio ufológico. E aí temos também as hipóteses naturais, né, que explicam parte do fenômeno, mas não explicam aqueles mais interessantes, né. E aí vocês vão lembrar de certas pessoas, que nós já comentamos aqui em outras ocasiões, não citaremos nomes de novo, mas que falam mas que aqui, o fenômeno... eu gostaria de citar nome sim, porque recentemente nosso grande amigo Sérgio Sacani gosta muito de falar que os fenômenos ufológicos são raios bola e tal, Sprite, não sei o quê. E ele postou com a boca cheia esses dias pra trás um vídeo falando assim, pros negacionistas de plantão, pra quem acredita muito em OVNI, tá aí o famoso raio bola. E cara, era um vídeo falso. Então eu só quero deixar uma coisa aqui, uma leve cutucada. Dificilmente eu acho que esse recado vai chegar nele, ele vai escutar. Mas, meu caro amigo Sacani, você estava errado sobre esse vídeo. O que mais será que você não está errado? Pensa nisso. Desculpa, Jackson, foi só um desabafo, pode continuar. Pô, sacanagem, hein? Foi muita sacanagem. Muita sacanagem. Bom, então, os fenômenos naturais, então, nós temos aí raios bola, né, como foi falado aí agora há pouco. Temos os sprites,
que são fenômenos luminosos que ocorrem a 90 quilômetros de altitude, associados a tempestades, e que duram 16 milissegundos. Sim, para muita gente é o outro nome da Noite Oficial dos OVNIs também. Não vou citar tem nomes, gente que mas... tenta explicar a Noite dos OVNIs com isso aí, né? É piada, Pois né? é. É outra sacanagem que a gente ouve. Exatamente. Aí tem também a Aurora Boreal. A Aurora Boreal é um fenômeno que é muito conhecido lá nas regiões mais polares. Quem mora na Noruega, por exemplo, Canadá, então, eles estão acostumados a ver a Aurora Boreal. Mas se for um brasileiro passear por lá e não conhece, nunca ouviu falar da Aurora Boreal e ver o fenômeno, acho que é algo ufológico que está acontecendo. Mas na verdade é apenas um fenômeno atmosférico com ventos solares atingindo camadas altas da atmosfera e provocando ionização e luz e tudo mais. É um fenômeno bem bonitinho. Quem puder um dia ir até lá para ver isso, acho que vale a pena. Eu ainda não fui, mas eu vou um dia. E aí tem também o Nova Zembla. Lembra do episódio do caso VASP? Aquele fenômeno de dispersão atmosférica que ocorre nas regiões mais frias, mais polares, e que tentam usar isso para explicar um caso ocorrido na região tropical ali sobre a Bahia em pleno verão. Em Belo Horizonte também eles falaram que aconteceu aqui, quando nevou aqui em Belo Horizonte. Pois é. E aí tem outros fenômenos, refração atmosférica, né? Aquele caso do barco que a gente olha no horizonte e parece que tá voando, é um caso de refração atmosférica. Então, alguns casos pode ter uma explicação assim, né? Como meteoros, gases do pântano, corpos celestes e tudo. Mas não explica todo o fenômeno ufológico. Você tem aí, por exemplo, o caso de Barney e Betty Hill, você não consegue explicar com nenhuma dessas possibilidades. Caso da Noite dos OVNIs, também você não consegue explicar com hipóteses naturais. Então, essas hipóteses explicam uma parte do fenômeno, mas tem outra parte que fica aí intacta, né? E aí você tem hipóteses céticas, né? Gente alegando que a noite oficial, por exemplo, foi feita por tecnologia terrestre dos Estados Unidos, o SR-71. E não é, porque a gente aprovou que não é, né? E os caras não sabem disso. Continuam insistindo nessa falácia de tecnologia terrestre. Veja, se você tiver 100 casos ufológicos, você vai ter 99 casos ali com OVNIs em formatos diferentes. Se tiver 1000 casos ufológicos, você vai ter mais de 900 em que você vai ter OVNIs diferentes. Pô, então haja hangar para guardar tanta nave de formato diferente assim. Não, e outra, né, Jackson? É um segredo tão bem guardado, mas tão bem guardado, que esse segredo tá guardado desde 86 da Noite Oficial e até hoje ninguém viu nada. Pois é. É só pra eles, é pra ir de uma base pra outra sem ninguém ver, e é isso. É o transporte oficial do Exército. É meio ridículo essas explicações que eles dão, né? Mas enfim, tecnologia terrestre vai explicar uma ínfima parcela dos casos, né? Alguns casos ufológicos pode ser sim uma aeronave secreta em testes, mas nunca que vai explicar todos os casos top da ufologia. Não explica mesmo. E uma coisa curiosa que eu vi é que as mesmas pessoas que alegam que OVNIs são demônios não negam. Eles alegam que aliens são demônios, mas eles não negam o fenômeno OVNI. Eles explicam o fenômeno OVNI como sendo tecnologia terrestre. Só que as mesmas pessoas que alegam essas coisas, aí você vai e pergunta para elas, tá, qual é a sua base para afirmar isso? Quantos casos ufológicos você investigou pessoalmente? Quantas testemunhas você entrevistou? E elas fogem da pergunta, elas não respondem, porque elas não têm bagagem ufológica. Elas nunca leram um livro ufológico na vida. Nunca foram a campo investigar, não fazem vigília, não conhecem o tempo. Elas falam da boca para fora, com achismo, sem conhecimento algum. E outra coisa também, né, Jackson? Isso aí, a de ser tecnologia terrestre, explica alguma coisa. Mas quando você vê seres ali e outras coisas assim, você não vai falar que é terrestre. Não tem como. Sim. Então isso aí pode até explicar alguma coisa assim, de uma forma bem... Acredite se quiser. Eu tô falando que é um avião do governo, você acreditar se você quiser. Mas tem outras que não explica. Pois é. E aí eles ficam insistindo, né, nesses argumentos fajutos, né? Essas explicações que não se sustentam. Tem uma outra hipótese chamada hipótese psicossocial, que é usada por alguns meios céticos para explicar o fenômeno ufológico. Então seria assim, uma pessoa lá no meio da Amazônia, de repente ela observa um OVNI, e daí ela conta para a comunidade fica assustada e começa a entrar em pânico, gerar histeria coletiva, e eles explicam a Operação Prato dessa forma, como sendo caso de histeria coletiva das pessoas diante de um fato ufológico. É meio absurdo, né? Mas, enfim, eles ignoram uma série de evidências e comprovações.
para sustentar essas alegações deles, né? E aí tem também as fraudes e erros de interpretação, né, que os céticos colocam bastante para tentar explicar o fenômeno ufológico, que nem o caso Zamora lá, que a gente comentou, as várias tentativas de explicação, e essa última que eles colocaram, né, como sendo trote de escola, para tentar explicar o caso do Zamora, uma explicação fajuta que a gente derrubou no programa, né, que a gente gravou. E aí, então, nós temos também a hipótese conspiratória, que os mesmos grupos que falam sobre aliens, demônios e tecnologia terrestre colocam também grupos de maçonaria e grupos Illuminati, sociedades secretas, né? Illuminati, para tentar explicar esses fenômenos. E aí alegam que eles estão por trás, que a maçonaria está promovendo tudo. E no fim, os caras às vezes nunca estudaram sobre a maçonaria e não sabem nem do que se trata, né? E ficam falando besteira, apenas repetindo aquilo que já leram, já ouviram em algum lugar, né? E aí temos também a questão dos OVNIs nazistas. Essa eu acho assim grotesca, porque eles falam que Hitler não morreu, entrou num submarino junto com oficiais nazistas, foram para a Antártida, onde existiria uma base lá, e se abrigaram lá, onde construíram OVNIs e estão aí voando pelos céus de todo o planeta e se preparando para uma invasão onde vão dominar o mundo inteiro. Sério que tem gente que acredita nisso, ou você trouxe aqui só para dar uma zoada? Não, é assim mesmo, exatamente nesses termos. Caralho, velho, o que esse povo andou fumando? Mas beleza. Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno. E aí, então, por fim, a gente chega nas hipóteses espiritualistas. Pessoas que dizem que o fenômeno ufológico é de origem divina ou diabólica. É como a gente comentou, que no passado as pessoas não tinham muito conhecimento sobre esses fatos e acabavam divinizando ou demonizando os fatos. Mas atualmente já não tem mais espaço para isso. As pessoas fazem por necessidade, né, de manter aquela narrativa de que demônios existem, que querendo ou não, eu já vou até, esqueci de falar antes, eu vou até pedir desculpas aí se eu ofender a fé de alguém aí, né, se não concordarem com o que eu vou falar, mas demônios são criações que surgiram pela mão da Igreja Católica a partir de mitos mais antigos. Ah, mas tem demônio lá no Antigo Testamento? Tem, mas o Antigo Testamento foi escrito por hebreus. O conceito de Satanás, de diabo, de demônio que eles tinham é muito diferente do conceito evangélico atual. O conceito evangélico atual foi herdado do conceito católico. Como é que surgiu isso? Então, lá na Idade Média, até o ano 1000, a visão que se tinha de Satanás, essas coisas, era de um anjo que foi expulso do céu. Então ele tinha aparência humana, a aparência de alguém muito bonito. A mesma representação que eles colocavam para anjos, eles colocavam para demônios. Era sempre aquela aparência humana, bonita, com traços europeus, digamos assim. Sim, inclusive, de acordo com os Velhos Testamentos, os demônios, eles eram anjos, criações de Deus, que não concordavam com o que Deus pregava. Sim. E eles eram simplesmente antagonistas. Eles não eram feios, medonhos e surgiram assim do nada. Não, eles surgiram da mesma forma que, segundo as histórias, o homem surgiu, os anjos surgiram. Isso. Então essa visão que se tem de diabo atualmente, de demônios, é baseada em interpretações pessoais da Bíblia, por parte desses meios evangélicos, né? Surgiu no meio católico, mas ela é muito mais agressiva no meio evangélico. E eles usam ali trechos do Apocalipse e fazem as suas interpretações a partir desses textos. E aí tem mais um detalhe. Você sabe que judeus não usam versões traduzidas, né? Se você tiver alguém que seja judeu aqui no Brasil, ele vai usar no idioma original. Ele vai usar as escritas em hebraico, né? Por quê? Porque esses textos antigos, quando eles foram traduzidos, muitos versículos perderam sentido. Muitos trechos lá, né? E também teve traduções que foram equivocadas. Termos que foram traduzidos de forma errada. Sem falar nas adulterações. Você pega uma Bíblia atual e fala assim, não recorram aos médiuns espíritas, não sei o quê. Lá no Deuteronômio. Deuteronômio foi escrito há
3.500 anos atrás. E o espiritismo, o termo espiritismo, o termo médium, o termo espírita, surgiu agora em 1856. E aí você pega a Bíblia atual com esses termos que não existiam quando ela foi escrita, né? Por quê? Porque foi colocado o termo lá, foi adulterado deliberadamente o texto bíblico, né? E quando se fala isso para um religioso, para um evangélico, por exemplo, ele surta. A Bíblia nunca foi adulterada, mas está ali o termo que foi criado recentemente. Então, é a mesma coisa que daqui a 20 anos surge uma Bíblia falando: não recorram a sites espíritas, não recorram a sites sobre astrologia na internet. Quando eles escreveram a Bíblia, não tinha internet. Se aparecer uma Bíblia falando isso, foi adulterada. Sim, uma coisa que as pessoas têm que ter em mente é o seguinte, que quando você pega, vou dar um exemplo mundano para todo mundo entender, você pega um filme americano, original dos Estados Unidos, e você lança ele no Brasil e dubla ele, muita coisa dos diálogos ele se perde porque não tinha um correspondente certo para aquela língua ou foi interpretado de uma forma diferente. Por que eu tô falando isso? A Bíblia é um texto muito antigo, que era escrito com uma linguagem muito antiga e que ela foi perdendo o sentido original à medida que ela foi sendo traduzida e repassada a outras culturas. Então, muitas vezes uma coisa que estava escrita lá era interpretada de uma forma diferente por uma outra pessoa que estava traduzindo e essa forma modificada que era passada adiante como sendo a verdade. Não tem como você falar que a Bíblia que a gente tem hoje são os textos originais, porque não são. Eles não foram transcritos, eles foram interpretados para aquela linguagem. Então, cara, muita coisa que tem lá hoje não se aplica mais. Isso Pois que você é. falou, que daqui a um tempo eles fazerem uma reforma ali e colocarem ela mais atualizada, já mostra que ela não é mais a versão original. Porque quem garante que essa versão que a gente tem hoje ela já não foi atualizada algumas vezes? Pois é. Então, tem todos esses aspectos, né? Mas, infelizmente, as pessoas, às vezes, se negam a aceitar esses detalhes, né? Justamente para manter a crença delas intacta. Eu parto do princípio que você não precisa defender com unhas e dentes tudo o que sua religião prega, né? Até porque não tem uma religião que seja totalmente certa, totalmente verdadeira. Vai ter aspectos ali que podem ser equivocados, né? E isso de forma alguma vai afetar a sua religião, a sua fé, vai te tirar do caminho do seu encontro com o divino, por exemplo. Então não precisa ter esse medo e negar certas verdades só para manter a sua religião intocada, né? Mas infelizmente a gente vê nesses fanáticos que eles não pensam assim, né? Você critica uma vírgula do que eles seguem, pronto, já é um fim do mundo. Sim, eu acho que o problema maior desse tipo de religião muito fechada é que você não pode, como é que eu posso dizer, argumentar, você não pode questionar. Você tem que aceitar o que é imposto ali e é isso. O questionamento faz parte do conhecimento. Para você ter conhecimento de uma coisa, você tem que questionar por que é assim. É assim por causa disso. E dali você tem um conhecimento. Você aceitar uma coisa sem questionar, cara, isso para mim é uma cegueira, assim, de espírito muito grande, sabe? Novamente, como você mesmo disse, não tô falando para ninguém não ter fé. Ninguém acreditar na sua religião. Acredite, mas questione. Algumas coisas que às vezes te incomodam ali, questiona por que é assim. Pois é. Bom, vamos entender então como é que surgiu essa questão essa visão atual do demônio, né? Na antiguidade, lá no povo hebreu, eles tinham uma outra conotação. O demônio era como um gênio que inspirava os indivíduos, tanto para o bem quanto para o mal. Ele não era uma figura negativa, né? Ele direcionava em direção a um caminho, alguma coisa assim. A tradição judaica, ela cunhou a figura do demônio com um significado muito diferente do que nós temos hoje. Para o judaísmo tradicional, digamos assim, esses seres, esses demônios, seriam seres meio humanos, meio espírito, criados após o homem, que podiam se reproduzir, ser bons, ser maus, mas que tinha uma natureza incompleta e que suas ações poderiam gerar algum tipo de situação de caos, alguma coisa assim. Já o cristianismo, interpretando aí vários livros, entre eles o próprio Apocalipse, o demônio seria um anjo que se rebelou contra Deus e que passou a lutar pela perdição da humanidade. Aí no caso, o Apocalipse, a gente tem que lembrar que ele foi escrito por uma pessoa já de idade avançada que interpretou seus sonhos. Então ali pode ter um pouquinho de coisa real, mas também pode ter muita coisa que veio do onirismo, sonho mesmo. A pessoa sonhou com alguma coisa lá, escreveu e estão colocando aquilo como algo, uma mensagem divina. Mais ou menos assim. E esses sonhos têm muito a ver com o fim do mundo, né? E aí
hoje o Apocalipse só está na Bíblia porque ele fundamenta isso, ele fundamenta essa doutrina de fim do mundo, de condenação eterna, todas essas coisas assim, que funciona como um cabresto. Funciona como uma rédea, né? Para você manter o fiel ali no caminho, para ele não sair daquele caminho que a religião está determinando. E se ele sair daquele caminho, ele vai ser condenado, vai lá para o inferno e vai ficar queimando lá para o resto da eternidade. Então, funcionou dessa forma. E o demônio, eles colocaram isso, atrelaram isso, uma coisa a outra. Se você for mal, você vai ser castigado pelos demônios lá no inferno. Isso é o que eu ouvia sempre quando eu era criança, né? Era para assustar mesmo. Agora, novamente, eu não estou desmerecendo a religião de ninguém nem nada, eu acho que tudo, sim, tem um viés comum, tem um lado comum, mas houveram várias interpretações ao longo dos anos e cada interpretação ramificou numa religião diferente. Mas eu acho que vamos colocar assim, todo mundo reza pro mesmo Deus, mesmo sem saber. Exato, é isso aí mesmo, eu concordo. E aí, seguindo dentro dessa lógica, né? Se a gente for ver ao longo da história, a gente tem vários registros, entre aspas, né? Que mostram essa evolução. Então, antes eu falei que até o ano 1000 ali, o demônio ele era interpretado com essa aparência humana. A partir do ano 1000, ali por volta do ano 1000, eles já começaram a colocar traços animalescos. Foi aí que apareceu o chifre, a cor vermelha, o pé de cabra. Foi nesse momento que eles começaram a transformar a figura do demônio em algo grotesco, em algo horrível. E ali eles começaram a associar com elementos culturais que eles queriam combater. Por exemplo, então o catolicismo estava se fortalecendo e eles queriam combater os conceitos vindos da Grécia Antiga. Então eles associaram o deus Pan, que era um deus com chifre e pés de cabra, que nada tinha de maligno, eles começaram a associar com o demônio. Foi aí que surgiu os chifres do demônio, digamos assim. Porque o Pan era o deus da esbórnia, era o deus da festa, da bebedeira, das orgias. Isso mesmo. E aí eles fizeram a mesma coisa com Netuno, né? Netuno tinha o tridente, então eles começaram a associar o tridente também com o demônio, justamente para combater esses conceitos da mitologia antiga e deixar apenas os conceitos católicos que eles achavam verdadeiros ali, que eles queriam manter para a população. Então essa imagem que a gente tem hoje de demônio foi cunhada aí na Idade Média, né? Sim, e é muito mais fácil, né, Jacques? Você temer e achar que é mal alguma coisa feia, que foge do conceito de beleza humana, do que alguém louro de olho azul, todo lindão, sacou? Lá, Rodrigo Hilbert. Como é que você vai falar assim, pô, o demônio tem a cara do Rodrigo Hilbert? Não, é bonzinho. Então põe ele lá com chifre, pé de bode, cheiro de enxofre, vermelhão. Aí sim, aí você tem um motivo pra odiar ele. Pois é. E aí é curioso porque tem... Você analisa o discurso dos teólogos, né? Tem um teólogo que ele explica isso. É o teólogo Volney Berkenbrock, que é professor de ciência da religião lá na Universidade Federal de Juiz de Fora. E ele fala justamente isso. Porra, eu achei que você ia falar que era da Alemanha, da Ucrânia, por causa do nome do cara, é Juiz de Fora. É, Juiz de Fora. Ele fala assim: nos embates de culturas e no caso específico de religiões, os símbolos da religião dos outros serão postos como algo extremamente ruim e malévolo. Dessa forma, Satanás ganhou adereços de quem estava se combatendo. Então foi aí que entrou o tridente, o pé de bode e tudo mais. E partindo num contexto mais atual, é daí que vem também a associação que os evangélicos fazem do Exu, dizendo que Exu é o demônio. Vem da mesma lógica, exatamente o mesmo tipo de ação. E é exatamente o mesmo tipo de ação que alguns fanáticos estão colocando com relação aos aliens, querendo combater essa realidade, né? A realidade da vida alienígena, demonizando esses elementos. Ô Jackson, uma mera curiosidade, saindo um pouquinho do assunto, mas ainda dentro do assunto. Só me esclarece isso, aproveitando que você tocou no assunto. Exu é uma entidade da Umbanda? Isso, é uma entidade na Umbanda. Exu é um guardião. Ele não tem nada de maligno. É um guardião. Né? Todo médium de Umbanda, todo trabalhador de Umbanda, porque nem todo umbandista chega a ser um médium ativo, todos têm um Exu que lhe acompanha, que lhe protege, né? Afasta o problema, digamos assim, né? Afasta o mal quando necessário. Então o Exu, ele não tem nada de... Não tem nada de ruim, nada. E isso começou com um padre que foi traduzir a Bíblia para outros idiomas e ele foi traduzir para o idioma Yorubá. E aí ele não tinha
muito conhecimento sobre a cultura dos Yorubás, porque quando ele traduzia para outras culturas, digamos, ele associava o santo, que ele queria citar, a entidade lá, a figura religiosa, ele associava com algum elemento da cultura deles. Então ele associou Oxalá, que é um orixá, ele associou com Jesus para que ganhasse aceitação lá no ambiente lá da religião dos Yorubás. E como ele não tinha onde encaixar o Exu, ele encaixou como sendo o diabo. Putz. E daí na tradução lá para Yorubá ele colocou, ao invés de falar o diabo e tal, ele falou Exu, justamente para que houvesse aquela penetração do cristianismo dentro daquelas culturas, né? Mas voltando aqui à questão do demônio, dos aliens e tudo mais, é interessante a gente observar os termos também. Satanás é um termo que surgiu lá no idioma hebraico, que significa opositor, questionador. Não é exatamente algo maligno, né? É aquele que questiona. Demônio, por sua vez, é um termo que surgiu do grego, que significa inteligência. Tem a ver com aqueles seres que te levam por um caminho, para o bem ou para o mal, às vezes te testando de alguma forma, mas não significa que ele seja exatamente algo ruim. O demônio, ele tem a mesma... É como se fosse a mesma coisa que aqueles gênios lá da Arábia, né? Os djinns fazem a coisa do bem ou para o mal de acordo com a sua vontade. Então é basicamente o mesmo conceito. E Lúcifer, que é outra coisa que eles usam como termo, significa o portador da luz. E na mente de muitos religiosos, Lúcifer, demônio, Satanás e a serpente que teria tentado a Eva, é tudo a mesma coisa. Mas são coisas muito diferentes. Bem diferentes, né? São elementos diferentes em toda essa mitologia, né? Não é a mesma coisa. Isso é importante a gente ter em mente também. Cara, eu quando era pequeno, eu frequentei muito igreja católica. Eu ia pra aquela escolinha dominical, pra discutir Bíblia e tal. Então, tipo assim, eu tenho um conhecimento ali dentro da igreja, eu conheço, não a fundo, mas conheço. E uma coisa que eu sempre questionei quando eu era criança, sempre perguntei e ninguém nunca conseguiu me responder é: tá, se eu tenho que obedecer a Deus, rezar pra Deus, agradecer a Deus tudo, por que uma pessoa, sei lá, da Índia que reza pra um outro Deus, não tem que rezar pro meu Deus? Por que o outro Deus dele é diferente? Não é um só, ele não é criador de tudo. Então por que existem vários deuses? Isso foi uma coisa que eu sempre me questionei desde que eu era criança. E eu nunca achei uma resposta satisfatória até o momento em que eu vi que existem várias religiões porque aquele fenômeno que as pessoas presenciaram tiveram interpretações diferentes. E é isso. Na prática, acaba, por exemplo, vamos dizer aí, o pessoal lá na Índia tem um criador. O pessoal, os nativos aqui da América tem um criador, né? Tem um criador na região hebraica, no meio muçulmano. Basicamente, o criador é um só. Vai mudar o quê? Vai mudar o nome, a forma como é prestado o culto, mas estará cultuando o criador, né? Na prática é isso. Até porque você pegar ali a história bíblica de Jesus, o nascimento de Jesus e tal, ela é muito comum em outras histórias também, só muda o nome local, entendeu? O filho do Criador veio, andou entre os homens, pregou bondade, trouxe missão. É basicamente a mesma coisa. Coincidência ou não, o Natal ali coincide com o início do solstício de verão, que é o dia mais longo do ano, né? Isso que seria indicado a começar as plantações e tudo, que seria uma época de fartura. E é por isso que é anunciado que a vinda dele foi nesse dia. Então, tem muita coisa ali nas entrelinhas que a maioria das pessoas não vê, entendeu? Pois é. Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno. E aí, então, como eu falei, está sendo muito comum que alguns grupos usem esses conceitos aí para tentar demonizar os aliens, né? Então, eu vejo que é muito comum o uso de mentiras, falácias e desonestidade quando eles estão falando esse tipo de coisa, né? Eles falam, inclusive, que a Bíblia diz isso. A Bíblia demoniza a questão dos aliens e a Bíblia não fala isso. Então, tem uma passagem na Bíblia que diz assim: então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos, e eles vão aos reis de todo mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso.
Então aqui eles usam essa passagem para dizer que aliens são demônios, e eles pegam as imagens dos Greys para dizer que ali está falando sobre os Greys, sobre aliens. Só que aí eles não sabem, por exemplo, que Greys é uma parte dos aliens que são vistos. Não são todos os aliens relatados. Você tem aliens com forma humana, que se vestisse uma roupa de ser humano e andasse pela rua, ninguém ia perceber que era um alienígena. E tem as subvariações das raças Greys ainda, né? Que tem um monte de subvariações. E aí você compara com Hans, que nem eles estão fazendo ali, eu particularmente não vejo semelhança. E você vai ver as espécies de Hans, nem todas elas têm essa semelhança com aliens, né? Com Greys, é poucas espécies, né? Então é uma comparação muito fajuta que eles fazem. E aí tem um outro detalhe. Esses 2 versículos que eu li ali para vocês, ele está fora de contexto. Se você olha todo o contexto do livro em que ele está inserido, o livro fala de uma coisa, não fala sobre aliens. Não tem sentido assim. Se o capítulo inteiro falasse sobre aliens, aí sim, aí eu poderia dizer, olha, realmente ele condena. Mas não, esse versículo é um versículo isolado, usado fora de contexto. Ou seja, isso é de certa forma, é uma desonestidade, né? Você acaba apresentando isso como uma prova que não é verdadeira. E aí, eu vi um outro dia um cara no Facebook que ele fez uma série de alegações ali para comprovar que aliens são demônios. E isso também foi um dos motivos pelos quais eu resolvi fazer esse estudo. O primeiro argumento dele é esse aqui. A existência de Deus anula aliens. Mas como que vai anular, né? Se Deus criou todo o universo, não poderia ter criado aliens? Desta forma, aliens comprovariam a existência de Deus, e não o contrário. Ô Jackson, calma, eu vou mais longe um pouquinho ainda. Deus criou o mundo e criou o homem em sua imagem e semelhança, concorda comigo? Uhum. Se Deus criou o mundo e criou o homem, Deus não é humano, Deus não é da Terra. Ou seja, Deus é... Pois é, um alien. Exato, então pronto. Então é bem o contrário, acaba confirmando, né, a realidade dos aliens, né, e não o contrário, como ele alegou. E aí ele usou, o segundo argumento dele é que as criaturas mitológicas, que a gente vê nas mitologias de diferentes países, possuem características semelhantes às aparições de discos voadores. Ou seja, aparecem e desaparecem quando querem, não obedecem a fatores da nossa física e são etéreos, na visão do cara que escreveu isso. E aí, quando você analisa a casuística ufológica, você vê que eles são físicos, né? Eles deixam evidências, né? Você tem comprovações físicas, fisiológicas, eletromagnéticas, tem vários tipos de evidenciação ali. A nave pousa e deixa a marca, né? Então, como é que ela vai ser algo etéreo, que não tem uma existência real física? Já é provado que tem, né? E entra naquilo que eu falei antes, que quem demoniza o fenômeno ufológico geralmente não tem conhecimento nenhum sobre fatos ufológicos, né? As alegações são baseadas em puro achismo. E aí aquela mesma pessoa, ela fez o terceiro item, né? Ela escreveu que contatos ufológicos teriam muita semelhança com manifestações espirituais, que muitos abduzidos relataram sentir cheiro de enxofre, assim como algumas pessoas que foram possuídas ou foram atacadas pelo demônio, além de também os aliens terem crucifixos e objetos cristãos. Terem medo, né, de crucifixos e objetos cristãos, e terem fugido nesse caso. E essa história de que aliens têm medo de crucifixos e objetos cristãos é completamente furada. Eu não conheço nenhum caso que tenha isso, cara. Nenhum. Pelo contrário, você pega, por exemplo, a abdução lá do Arlindo Gabriel dos Santos, que falou, me solta, pelo amor de Deus. E aí o alien olhou pra ele e falou, em Deus nós todos somos irmãos, nós não fazemos mal a ninguém. Né? Então, como é que explica um caso desse, então? Pra mim, nesse caso aí eu teria uma explicação que seria o seguinte: o alien, sabendo ali da cabeça do cara, vendo os pensamentos dele, sei lá, de alguma forma, ele sabia que falando isso acalmaria o cara. Então foi uma forma tipo de induzir o cara a ficar calmo, sacou? Não que realmente seja verdade o que ele falou, mas eu vou falar isso porque é conveniente e ele vai se sentir melhor. Pois é. Tem um caso de um sacristão lá de Belém que a nave pousou do lado da igreja e abduziu ele. Como é que vai explicar isso? Aonde? Em Belém? Em Belém. Tem um caso em Belém, um caso mais antigo, acho que de 1999, alguma coisa assim. Caramba! É um caso bem interessante. Eu não tenho esse caso no Fenômeno ainda, mas é um caso que eu quero colocar no futuro.
eu nem queria encerrar por agora, mas se a gente for ficar conversando aqui sobre esse assunto, né, Jackson? Nós vamos ficar aqui por, sei lá, 5, 6 horas. Então, essa foi a primeira parte dessa conversa aí. É um tema polêmico, é um tema, assim, que muita gente prefere não comentar para não ser mal interpretado. Eu gostaria de todo mundo que escutou o episódio, que vocês mantenham a cabeça aberta para possibilidades, para não ficar fechado naquilo que é dito que é real. A gente tem visto muitas coisas que a gente considerava, sei lá, ficção ultimamente aparecendo aí e não sendo tão ficção assim. Então, fique com essa ideia aí, ó, cabeça aberta, beleza? E para todo mundo que quiser se aprofundar mais sobre o assunto, eu vou deixar na descrição do episódio os links do material que o Jackson preparou sobre esse assunto. Tem um material muito legal, tanto lá no Fenômeno quanto no canal do YouTube. Dá um pulinho lá, beleza? E na descrição do episódio também tem o link do nosso Apoia-se e do Apoia-se do Fenômeno. Quem puder dar uma moral pra gente continuar fazendo esse trabalho aí que vocês gostam, vai ser super bem-vindo. Dá um pulinho lá no nosso grupo do WhatsApp também, troca uma ideia com a gente, tragam relatos, tragam hipóteses, tragam discussões. Afinal de contas, é isso que faz a ufologia crescer. Troca de informações. Valeu, grande abraço. Nos vemos na próxima sexta com mais casos misteriosos. Acredite, se quiser.